Olá a todos, me chamo Daniel, faço parte do Grupo 11, e nós vamos falar um pouco sobre nosso trabalho, né, que é sobre a otimização de rotas e custo no transporte de cargas, utilizando a pesquisa operacional. Eu vou começar falando um pouco sobre uma breve introdução, falar um pouco sobre a pesquisa operacional, que ela é uma área que apoia a tomada de decisão com métodos quantitativos e modelos matemáticos. Na logística, ela tem se tornado cada vez mais importante, principalmente por causa do aumento dos custos dos combustíveis e da necessidade de entregas rápidas. Nosso foco é mostrar como a pesquisa operacional ela pode ajudar a otimizar rotas e reduzir custos. Continuando, eu vou falar um pouco sobre os objetivos, né? Os principais objetivos da otimização da logística, né? O objetivo central, né, do nosso trabalho é mostrar, né, como a pesquisa operacional ela pode ser usada para definir rotas mais econômicas, definir trajetos que minimizam distâncias e custos operacionais totais, o aproveitamento da frota, maximizar a utilização da capacidade dos veículos disponíveis, redução de custos e as decisões baseadas em dados. As decisões mais estratégicas, apoiando gestores com informações quantitativas, né, e precisas. Meu nome é Manuela de Alcântara Machado e eu faço parte da equipe que preparou esse seminário sobre otimização de rotas e custos no transporte de cargas utilizando a pesquisa operacional. Como eu atuo na área da logística, esse tema é muito próximo da minha vivência profissional e hoje eu vou apresentar para vocês dois pontos fundamentais do nosso estudo: a definição do problema logístico e a coleta e estruturação dos dados. Bom, vamos começar entendendo qual é exatamente o desafio logístico que enfrentamos. Muitas empresas elas precisam atender diversos clientes a partir de um único centro de distribuição e precisam fazer isso gastando o mínimo possível e mantendo a qualidade do serviço. Porém, existem restrições importantes. A frota tem capacidade limitada, os custos variam de acordo com as distâncias e o combustível, e as entregas precisam cumprir prazos definidos pelos clientes. Então, a pergunta central que vai surgir é: como planejar as rotas de transporte de forma a reduzir custos e tempos de operação sem deixar de atender todos os clientes dentro das restrições existentes? Essa é a situação que a pesquisa operacional nos ajuda a resolver, porque ela transforma esse problema prático em um modelo que conseguimos analisar e otimizar. Agora que entendemos o problema, o próximo passo é pensar em quais informações são necessárias para que possamos aplicar o modelo com precisão. Para isso, começamos pela coleta e estruturação dos dados. Primeiro, precisamos saber a localização geográfica do centro de distribuição e de cada cliente. Também precisamos das distâncias entre os pontos e dos custos por quilômetro, incluindo combustível e pedágios. Em seguida, analisamos as características da frota, como o número de veículos, a capacidade de carga e os custos fixos de operação. E, por fim, levantamos as demandas de cada cliente, ou seja, quanto cada um precisa receber e em que prazo. Todos esses dados são organizados em tabelas estruturadas que alimentam os softwares de otimização e permitem que o modelo represente a realidade de forma fiel. Essa etapa é essencial porque sem dados corretos e bem organizados, não conseguimos gerar rotas eficientes nem calcular os custos reais. Bom, agora eu vou falar um pouco também sobre a formulação do modelo, né? O CVRP, que em português significa Problema de Roteamento de Veículos com Capacidade, que foi o modelo utilizado. Ele busca minimizar os custos totais de transporte, respeitando restrições como a capacidade dos veículos, atendimento de todos os clientes e eliminação de rotas inválidas. É uma formulação matemática, como a gente pode ver, mas o que importa é que ela transforma o problema em algo que pode ser resolvido computacionalmente. Olá, me chamo Luiz Fernando Marques da Silva. O passo seguinte consiste em resolver o modelo utilizando ferramentas computacionais adequadas. A solução fornece as rotas mais eficientes, indicando quais veículos devem atender cada cliente e a ordem de visita, buscando minimizar o custo total e respeitar as restrições de capacidade. Para exemplificar, considera-se que os dados da entrada incluem a matriz de distância entre o centro de distribuição e os clientes, a demanda de cada cliente,
a capacidade de carga de cada veículo, o custo de transporte por quilômetro. Essas informações são inseridas em um software de otimização, como o solver do Excel ou ferramentas especializadas. O programa utiliza métodos de programação linear inteira para identificar a melhor combinação de rotas. O resultado da análise é apresentado na forma de rotas designadas para cada veículo, quilometragem total percorrida, custo total do transporte, distribuição das demandas entre os veículos. A interpretação desses resultados permite que a empresa compreenda que, como as rotas planejadas reduzem a distância total percorrida, de que forma o uso eficiente dos veículos contribui para a redução dos custos de combustível e manutenção, como a melhoria do planejamento pode refletir em entregas mais rápidas e confiáveis. Assim, a etapa de análise e solução do modelo transforma dados e equações em decisões concretas, fornecendo ao gestor um plano operacional otimizado que pode ser aplicado na rotina do transporte. Meu nome é Fabiane Silva Moreira e eu vou comentar sobre a avaliação e sensibilidade e a implementação na prática. Além de desenvolver as soluções, nós avaliamos a sua robustez. Isso significa simular diferentes cenários, como variações no preço do combustível, alterações na frota ou mudanças na demanda dos clientes. Essa análise de sensibilidade garante que a empresa esteja preparada para imprevistos e consiga manter decisões eficientes, mesmo em situações desafiadoras. Na fase de implementação, o modelo precisa se conectar à realidade da operação. Isso envolve integração com sistemas de gestão, como TMS ou ERP, e o uso de GPS nos veículos. Antes da adoção completa, realizamos um projeto piloto e treinamos as equipes. A partir daí, a empresa passa a monitorar indicadores de desempenho, garantindo não apenas a aplicação correta, mas também um processo de melhoria contínua. Olá, meu nome é Alexandra Vale e venho concluir o nosso seminário, passando 2 temas, a comunicação dos resultados e a conclusão. A etapa de comunicação dos resultados da otimização é fundamental para que gestores e equipes compreendam o impacto real das melhorias propostas. Não basta apenas apresentar fórmulas ou cálculos, é necessário traduzir os ganhos em indicadores estratégicos que demonstrem valor para a operação e para o negócio. Podemos destacar, por exemplo, a economia total obtida, que seria a redução de custos operacionais com combustível, manutenção e horas extras, melhor utilização de frotas, que seria a redução de veículos ociosos, aumento de taxa de ocupação e do índice de aproveitamento de rotas, redução do tempo de entrega, que seria o cumprimento de janelas de atendimento e maior satisfação do cliente, diminuição de riscos operacionais, que seriam menos quilômetros rodados e menor exposição a acidentes e desgastes, impacto sustentável, redução de emissão de CO2 com rotas mais curtas e eficientes. Além disso, recursos visuais como gráficos comparativos, dashboards de desempenho e mapas interativos de rotas são essenciais para facilitar a interpretação dos dados, mostrando de forma clara a diferença entre a rota anterior e a rota otimizada. Dessa forma, a comunicação não apenas apresenta resultados, mas gera convencimento e engajamento, permitindo que a alta gestão visualize os benefícios tangíveis e apoie a implementação das melhorias. Nossa conclusão. Concluímos que a pesquisa operacional é uma ferramenta estratégica essencial para o transporte de cargas, pois integra tecnologia, métodos quantitativos, análise de dados na busca por soluções mais eficazes. O desenvolvimento evidenciou ganhos significativos de eficiência, otimização de recursos e redução de custos operacionais, além de proporcionar maior previsibilidade nos processos. Esses resultados reforçam a importância da pesquisa operacional
como suporte à tomada de decisão, tornando-as mais assertivas e resilientes frente a constantes mudanças de mercado. Assim, a logística deixa de ter apenas um caráter reativo e passa a assumir uma posição estratégica, capaz de gerar vantagem competitiva, sustentável, elevar o nível de serviço ao cliente e apoiar o crescimento da empresa de forma inteligente e estruturada. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Esperamos ter mostrado como a pesquisa operacional pode transformar a logística em um processo mais eficiente, econômico e estratégico. Agradecemos a todos pela atenção.